Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, é uma continuação após o milagre da multiplicação dos pães, onde o povo está à procura de Jesus. E por que o povo anseia ver Jesus? O que a multidão estava querendo com Jesus? O que você que me escuta quer com Jesus? Quando você vai à missa, quando você vai a uma adoração, uma oração no seu grupo, quando você participa de uma novena, quando você reza seu texto, quando você tem os seus momentos de orações, o que você está procurando? A quem procurais? Você tem buscado Deus? O que você quer com Deus? Quais são as suas necessidades? Talvez você esteja perguntando por que o padre está fazendo tanta pergunta. Porque de início o povo estava indo à procura de Jesus e chega até Cafarnaum e o encontram do outro lado do mar. Será que o povo estava de fato com sede de Deus, do divino? E ao se encontrar com Jesus, ele diz à multidão: vós procurais-me não porque vistes milagres, mas por haverdes comido dos pães e vos terdes saciado. Veja só que interessante, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Inclusive ele afirma isto, dizendo: olha, vocês não estão me procurando por causa do milagre, mas por causa de quê? Dos pães. O povo ficou satisfeito, saciado. Então o povo estava feliz porque Jesus deu de comer a eles. Então isto quer dizer que eles estavam com interesses temporais. Por causa disso, Santo Agostinho tem um ensinamento para nós. Diz que o povo foi à procura de Jesus por causa dos motivos da carne, não do espírito. Então seria um absurdo, amados irmãos e irmãs, querer contradizer o próprio Deus. Dizer para Deus: não foi isso não. Mas Jesus conhece os nossos corações, sabe quais são nossas intenções. Ele sabe de fato se nós estamos o buscando por causa dos interesses do céu ou não. Porque existem interesses terrenos e interesses que são celestiais. Existe, portanto, o material e coisas que são sobrenaturais. Por isso eu comecei a perguntar no início a você que me escuta: você está buscando a Deus por causa de quê? Por causa dos interesses temporais ou espirituais? Então não adianta mentir para Deus. Ele nos conhece, é onisciente, sabe tudo. E Jesus aqui parece que estava envergonhando a multidão. Vocês não vieram à minha procura por causa do milagre. E naquela ocasião, Jesus dá um ensinamento, dizendo à multidão que deveria trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que se conserva até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Este texto está no versículo 27. Somos sabedores que precisamos trabalhar pelo material como meio de sobrevivência para a nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo que isto não é o mais importante. Que nós devemos nos esforçar por causa dele, de Jesus, que vai dizer depois no discurso do pão: eu sou o pão da vida. Ele é o alimento para a vida eterna.
Cristo revela o mistério da Eucaristia. Ele é o pão da vida que se dá sacramentalmente como verdadeira comida. Eu sei, você sabe, cada um de nós, que precisamos trabalhar. Eu mesmo, antes de ser padre, trabalhei em vários locais aqui em Sobral, me esforçava para chegar cedo na fila, para ter um emprego. Inclusive fui vendedor, fui ajudante de auxiliar de produção numa empresa, trabalhei na padaria e em alguns outros lugares. No entanto, Jesus está dizendo que nós devemos, assim como a gente se esforça para trabalhar pelo pão, que a gente se esforce para a vida eterna. Assim como a pessoa se esforça para acordar cedo para o trabalho, por exemplo, deve acordar cedo para rezar. Jesus instituiu a Eucaristia, remédio de imortalidade, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. E Jesus, vai nos ensinar: quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Porém, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. São Paulo nos ensina isto na carta em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 32. Por isso que a pessoa, estando em pecado mortal, não pode comungar. Se você, por exemplo, por causa de uma preguiça, faltou à missa ao domingo, você tem que buscar o sacerdote para fazer sua confissão sacramental. Você não deveria participar na próxima missa e comungar. É preciso se esforçar por causa deste alimento de vida eterna, ensina Jesus. Daí o ensinamento da nossa Igreja Católica no Catecismo número 1415, que vai dizer: aquele que quiser receber Cristo na comunhão eucarística deve encontrar-se em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal. Eu não posso comungar se tiver consciência de que estou no pecado mortal. Eu preciso romper com o pecado, sobretudo mortal, para estar na graça de Deus, buscar o Senhor, este alimento de vida eterna. É preciso, pois, trabalhar na obra de Deus, no Opus Dei. Por isso a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o sacerdote na Santa Missa, depois da transubstanciação, ele diz o quê? Mistério da fé. É um mistério. Pela fé nós cremos e acreditamos. É Jesus. Santo Tomás de Aquino comenta que o Filho do Homem dará a nós este alimento da vida eterna. É Jesus que traz aos homens, à humanidade, a Santíssima Eucaristia. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por isso, muitos, até mesmo que são católicos, que não comungam, que não recebem a Eucaristia, que não se confessam, eles correm um sério risco, porque Jesus fala que quem come e bebe terá a vida. Então, quem não come e não bebe, supõe-se que vai ter o quê? A morte. Morte por causa de quê? Do pecado que vai dominando a natureza humana. E a pessoa vai enfraquecendo na fé. Por isso não consegue vencer as tentações, o mundo, certos pecados e vícios, por causa desta fraqueza sobrenatural. Existe este alimento material do mundo que fortalece o nosso corpo, dá energia. Isto nós sabemos pelo conhecimento científico, natural, que se a gente não alimentar o nosso corpo, é óbvio que a gente vai morrer. Aos poucos a gente vai morrendo, sem o alimento, sem a água.
mas Jesus está falando da sua pessoa. Este alimento sobrenatural que fortalece, que anima, que dá força à nossa alma para enfrentar o demônio, o pecado, o mundo. Estas forças que são contrárias à fé cristã. E como católicos não podemos deixar de comungar. Mas para isso é preciso fazer nossa confissão: não posso comungar estando em pecado grave. Daí a importância também de chegar cedo na Santa Missa, já preparar o coração para participar bem da Santíssima Eucaristia. Aquele momento do ato penitencial onde inclino minha cabeça, que peço a Deus o perdão dos meus pecados para que possa renovar meu coração. Repito, estando em pecado mortal, não se pode comungar. Alguém que, por exemplo, digamos, adulterou nessa semana, não pode comungar. Está em pecado grave, mortal. Precisa se arrepender, como nós ouvimos neste domingo. É preciso arrepender-se e se converter, mudar de vida, sair de uma vida pecaminosa para a vida da graça. Pois bem, para reconhecer o mistério da Eucaristia é necessário fé. E quando perguntaram a Jesus o que eles deveriam fazer para trabalhar nas obras de Deus, Jesus falou: que vocês acreditem, tenham fé em Jesus, que foi enviado pelo Pai, por Deus, para a nossa salvação, para a salvação de nossos pecados. E Ele deu essa autoridade a nós, sacerdote, aos bispos, que são sucessores dos apóstolos, para perdoar os pecados. Mas somos sabedores que é preciso arrependimento. Neste sentido, a gente deve o quê? Trabalhar pela salvação humana, pela salvação das almas, se esforçar pelas coisas de Deus, para não se corromper, para não manchar a nossa alma, porque o pecado desfigura a imagem de Deus em nós. Por isso, vai dizer São João, que nós escutamos neste domingo, que se a gente pecou, errou por algum motivo, busque o sacramento da confissão. De igual modo, diletos ouvintes, você que nos acompanha, o alimento corporal serve para a vida neste mundo. O espiritual sustenta e desenvolve o quê? A vida sobrenatural, que continua para sempre no céu. É o céu aqui na terra. Este alimento que só Deus nos pode dar consiste principalmente no dom da fé e na graça santificante. É o que nós recebemos ao arrepender-se dos pecados, receber a absolvição ali diante do sacerdote. Reatamos novamente a aliança com nosso Deus. Recebemos esta graça santificante, esta graça sobrenatural, essa força de Deus, porque a Eucaristia é nos dado como alimento da alma. O próprio autor desses dons é Jesus Cristo. Então Deus sabe o que nós precisamos, sabe de nossas necessidades físicas e espirituais, mas não devemos buscar a Ele por causa de nossos interesses pessoais. Inclusive, há pessoas que querem que Deus se dobre à sua vontade. Se Deus não me der isso, eu deixo de cumprir tal coisa, eu vou buscar em outros lugares a minha cura, e até se revoltam contra Deus. De fato, a história nos revela que algumas vezes tentou-se usar o próprio Deus para fins políticos ou outros. Hoje a multidão deslocou-se para Jesus. Por quê? É a pergunta que se faz, Jesus afirmando: em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão, ficastes saciados. Jesus não se engana.
Sabe que não foram capazes de ler os sinais do pão multiplicado. E Jesus anuncia que o que sacia o homem é um alimento espiritual que nos permite viver eternamente. Está no versículo 27. Deus é o que dá esse alimento, o dá através de seu Filho. Tudo que faz crescer a fé nele é um alimento ao que temos que dedicar todas nossas energias. E eu lhe pergunto e ao mesmo tempo também me questiono: você tem buscado este alimento de vida eterna? De que modo? Como você tem procurado? Tem muita gente investindo suas energias, seu esforço, seu suor, seu trabalho por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais. Como certa vez uma pessoa me disse que passa em torno de 3 horas numa academia. E quantas pessoas também que se esforçam e passam várias horas na tecnologia, navegando nas redes sociais. E qual tempo você tem se dedicado às coisas de Deus? Quanto tempo você tem passado lendo as Sagradas Escrituras? Quanto tempo você tem rezado o seu texto? 15 minutos? Meia hora? Você tem ficado impaciente na Santa Missa quando passa de 1 hora? Ou chega a ser até mesmo 2 horas de missa e você sai resmungando, reclamando? Você tem se esforçado para ser paciente, para ter desligado o celular? Tem se esforçado para evitar conversas, chegar cedo e não atrasado? Você tem se esforçado para não falar imoralidades e buscar evangelizar através dos meios que estão a seu dispor? Você tem se esforçado por causa de Jesus para ter mais caridade, ter visitado, por exemplo, pessoas doentes, ido ao encontro também dos excluídos? Porque Jesus nos ensinou: fazei o que eu fiz por vocês, amai-vos como eu vos amei. Quantas pessoas, por exemplo, eu já ouvi dizer: padre, eu não tenho tempo de ir para a missa, eu trabalho domingo a domingo. Amados irmãos e irmãs, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Porque a vida passa, tudo passa, e vai chegar a hora que nós seremos julgados. É triste saber, às vezes também, que há católicos que sabem que estão no pecado, no erro, não podem comungar e não regularizam a sua situação. Regularize. Enquanto está vivo, busque o arrependimento, resolva a sua situação. Como católicos, temos que, de fato, assumir o reino de Deus em nossa vida, que Cristo possa reinar em nossos corações, romper com certas e más inclinações que nos afastam de Deus. Porque, como diz a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é preciso servir a Deus. Como ensina Santo Agostinho, é preciso conhecer para poder amar. Que as Sagradas Escrituras vá nos ajudando, despertando, suscitando em nós esta mudança, esta conversão em nossa vida. Assim sendo, o Evangelho de hoje nos convida a nos perguntarmos se fazemos o esforço de buscar o verdadeiro alimento que é a Eucaristia. Também nos lembra que para saborear a Eucaristia é preciso aproximar-se dela com fé. Como nos ajuda, por exemplo, preparar esses encontros com o Senhor, com comunhões espirituais, que são momentos para acender a fé em nossos corações. Então, receber a Eucaristia nos transformará verdadeiramente, fará que realizemos as obras de Deus em nossas vidas, divinizará o nosso trabalho diário. Por isso, não falte a Santa Missa dominical,
E se você pode ainda frequentar na semana, faça esse esforço. Vai te ajudar a alimentar-se espiritualmente com a palavra de Deus, para que a tua vida seja transformada, para que você possa ser testemunha da verdade. Pois Jesus se faz alimento do nosso dia a dia e nos transforma e faz crescer, humana e espiritualmente. Ele não quer nos dar apenas migalhas, mas reforçar nossa fé, fortalecer nossa alma e equilibrar os nossos sentimentos para que tenhamos a vida em abundância. Por isso, Jesus manda que nos esforcemos pelo alimento que o Pai marcou com seu selo. O selo é o Espírito Santo que nos foi dado no batismo e é quem providencia para nós o alimento que vem do céu. A palavra e a Eucaristia são o pão que desceu do céu, por isso permanece até a vida eterna. Somos felizes, diletos internautas, mais felizes e confiantes na medida em que nos alimentamos com Jesus, o pão que desceu do céu. A multidão que continua procurando Jesus está no mundo, envolvida com as coisas materiais e passageiras, com felicidades efêmeras, com momentos de euforia, não percebe que para encontrar Jesus nós precisamos apenas nos dirigir a Ele, que habita no mais profundo do nosso coração, lá onde está o nosso espírito. Que Nossa Senhora, Mãe do Céu, nos ajude a fazer esta experiência com o ressuscitado, sermos iluminados e deixar também que a nossa vida seja iluminada pelo Senhor, a fim de que possamos viver o céu aqui na terra. Desejo a você um santo e abençoado dia, uma boa segunda-feira de terceira semana da Páscoa para você, toda a sua família, prometendo com a graça de Deus voltar amanhã, se Deus quiser, para fazer esse nosso momento de meditação diária com a palavra de Deus. E como nos ajuda, como me ajuda a crescer na fé. Aqui, por exemplo, com vocês eu estou fazendo um esforço, é trabalhoso, é exigente ter que reservar um momento aqui da minha vida para evangelizar. Isto também faz parte do trabalho da obra de Deus, do esforço para meditar, para ler o Evangelho, pedir as luzes do Espírito Santo para, de algum modo e de forma sucinta, falar para você e ao mesmo tempo me deixar tocar pela palavra de Deus para ver em que área eu preciso mudar, me converter. Porque como nos ensina Santo Agostinho, com vocês, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou irmão. Assim também eu digo, para vocês eu sou padre, mas com vocês eu sou irmão, eu também estou aprendendo. Eu estou buscando crescer nas virtudes, me esforçando para viver o céu aqui na terra e querendo levar vocês também para o céu, para a eternidade. E para isso a gente vai se esforçando, vai rezando, vai de fato buscando renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Concluído esse nosso momento, desejo a paz a todos vocês e a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia. Salve Maria.